Boa noite, agora sim. Boa noite, boa noite. Vou guardar vocês entrarem para eu chamar meu convidado. Vamos começando. Hoje a gente vai ter a presença do professor Márcio Emílio. Ele que trabalha com o método Forrestem há mais de 30 anos. Ele é um formador autorizado no Brasil do Instituto Forrestem de Israel. Então a gente está esperando aí um pouquinho as pessoas irem entrando e a gente vai começar a conversar com o professor Márcio. Para mim é um imenso prazer estar aqui com ele, que me apresentou, né, a metodologia Forrestem há 21 anos. 21 anos nessa caminhada aí, no desenvolvimento do potencial humano. Então, conversar com ele hoje, né, não tinha como não conversar essa semana no Arte de Pensar. Eu vou convidar o professor Márcio para entrar e eu vou entrevistá-lo. Ele vai falar muito para a gente de evidência científica, que é o que a gente está precisando conversar, que a gente está precisando aprender. Por quê? Nós estamos com um mercado, né, na internet de venda de métodos. Então, a gente tem que entender como é que a gente gera evidência científica. Como é que é essa medicina baseada em evidência científica? O que é padrão ouro na ciência? Então, vamos falar sobre esses protocolos e informar as pessoas quais são os modelos e métodos que têm evidência científica, sim. A gente tem estudado muito, a gente tem rodado, né, Brasil, mundo, apresentando nossos trabalhos, fazendo pesquisa de qualidade. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Então, é mais um canal para a gente poder trazer a ciência na prática, né? Nós somos dois terapeutas, pesquisadores, estudiosos, apresentamos nossas pesquisas em congressos, mas também temos a prática. Nós atendemos o dia inteiro crianças com desafios, jovens com desafios, né? O Márcio ainda atende adulto também. Então eu vou chamar meu convidado aqui para ele falar para vocês, né? Quem é ele, a história dele, e depois a gente bater um papo legal. Quando eu terminar o papo com ele, vocês já podem ir começando a colocar aqui as perguntas, ok? Então tá, vou chamar o Márcio aqui para falar com vocês. Boa noite, Márcio. Boa noite. Então, como é que a gente faz, né? A gente conversa na mesma casa em dois lugares diferentes, né? Porque senão fica Tá. uma microfonia danada. Então, boa noite, Márcio. Prazer te entrevistar e um prazer, assim, imenso e uma honra poder te entrevistar, né? Quem me apresentou o método Forrestem, onde mudou minhas práticas, onde eu iniciei com essa forma de pensar, de cuidar das pessoas. Então, eu gostaria que primeiro, Márcio, você se apresentasse, falasse aí um pouquinho dessa caminhada sua no método Forrestem, para a gente depois começar a conversar sobre evidência científica. Bom, Kelly, a gente vai ter que retornar muito tempo atrás, ano de 91, por exemplo, quando eu comecei a estudar o Forresting. Eu tinha 21 anos na época, Ó, e a formação era muito diferente do que são as formações hoje, né? Não tinha nada de online, não tinha curso de 20 horas, 40 horas que te qualificava. Era um trabalho intenso. A primeira formação, nós fazíamos 100 horas de curso presencial com instrutores internacionais. Depois nós tínhamos que fazer a aplicação durante um ano da metodologia com supervisão de equipe. Então tinha psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pedagogos,
que discutiam os resultados do que a gente vinha fazendo do trabalho. E também nós tínhamos que aplicar em públicos diferentes. Então, assim, eu tinha que tinha um trabalho no Centro Integrado de Cultura de Florianópolis que se chamava Oficina da Inteligência. Lá, gratuitamente, a Universidade Federal de Santa Catarina fazia o trabalho com o método Forresting e lá nós fazíamos o atendimento nesse Centro Integrado de Cultura de pessoas com paralisia cerebral, com autismo, com outras condições, né, dificuldade de aprendizagem escolar, profissionais, nós atendimos também professores da universidade, alunos de mestrado e doutorado que necessitavam fazer aprimoramento cognitivo, por exemplo. E nós fizemos um trabalho todo durante esse período de 3 anos, mais ou menos, que aí você fazia a formação nível 1 e nível 2, né? E depois, em 94, nós recepcionamos o Forresting no Brasil. Ele veio ao Brasil, veio a Santa Catarina, e foi a primeira vez que eu conheci ele pessoalmente, a esposa dele, a Berta. O Vitor da Fonseca, né, que é conhecido na área de psicomotricidade, ele era um estudante do Forresting, ele foi o primeiro português, né, na língua portuguesa de trabalhar com o método Forresting e tudo, ele até fez um livro sobre isso. E depois o Forresting veio e em 95 eu comecei a dar suporte à formação do pessoal no Brasil e fui convidado, naquela época a gente tinha que ser convidado com uma carta de encaminhamento ou de suporte de alguém que tivesse uma formação maior que a sua para ir para Israel. E aí eu fui para Israel em 95, né? E fiz a minha formação de trainers lá desde 95. Trainers é uma formação onde você é capacitado para desenvolver o potencial dos mediadores do método Forresting. Então, não é só você ensinar uma técnica ou um conteúdo. Você, como um trainer, você tem que saber desenvolver a cognição daquela pessoa que você está capacitando para ser um profissional do método. Então, o método Forresting ele não é só um aplicador de técnica ou de modelo. Você é uma pessoa que tem que saber modificar cognitivamente o terapeuta, o professor, o pai que vai trabalhar com o público, com o paciente ou com o aluno. Então, desde o início eu já achava isso muito diferente. Uma outra questão também que o método tem até hoje é você usa o método para ensinar. Então, você não usa um método expositivo dialogado ou uma outra metodologia para ensinar o método. Você vai usar o método. Então, você vai fazer mediação do potencial de aprendizagem daquela pessoa durante o curso. Outros métodos que eu vejo, eles ensinam o que fazer com uma criança, por exemplo, mas eles não têm como aplicar o método em você para você saber aquilo que você vai fazer com a criança, né? Então, isso é uma coisa bem diferenciada que eu vi. E conforme eu fui estudando, nós aplicamos esse método em várias populações, em escolas, em pessoas com autismo, né? E o Instituto Forresting ele tem uma característica bem interessante, que é o vínculo das pessoas que fazem a formação com o Instituto. Anualmente, eles fazem um encontro que o nome é Shoresh. Shoresh é o nome de uma localidade perto de Jerusalém, que deu o nome a esse congresso, que era um hotel onde, em 79, o Forresting e a equipe dele começaram a fazer essas formações internacionais. Então, acabou que ficou esse nome, né, um nome diferente para a gente, né, brasileiro. Mas Shoresh, então, foi um processo de capacitação internacional, mas também é um congresso internacional, onde várias pessoas de vários países se reúnem para fazer troca e diria também que a atualização da metodologia, da teoria. Por quê? Quando nós vamos no encontro do Shoresh, nós trazemos as nossas evidências, as nossas experiências, o que deu certo para nós durante o nosso trabalho, e isso é incorporado nas dinâmicas do próprio Instituto. Então, a gente vai vendo que não é um método engessado. Eles acolhem muito bem as experiências, os métodos e as adaptações que cada cultura, cada profissional vai aprendendo na aplicação do método e vê, opa, para aquela população no Brasil, isso aqui tinha que ser um pouco diferente. Agora, por exemplo, está se discutindo não usar apenas
28 funções cognitivas, mas fazer uma redução, às vezes, para 12, que são as principais. Então, tem todo um trabalho aí. E também o espectro no sentido da capacidade dessa concepção, que é uma teoria, né? É uma teoria que falava de neuroplasticidade já nos anos 50, muito antes da gente estar trabalhando hoje com neurociência, neuroplasticidade. E esse trabalho hoje ele está atendendo pessoas adictas, né, que a gente usa o nome assim de vício, ou que tem dependência química ou alcoólica, ou coisa assim, TDAH, pessoas com questões psiquiátricas como bipolaridade, depressão, questões também de patologias que são debilitantes do sistema nervoso central, como demência, como Alzheimer. E uma pesquisa recente, que foi publicada ano passado, mostrou que o trabalho com a metodologia, com alguns instrumentos, num prazo de 8 meses de aplicação, com uma população que era um grupo de idosos com média etária de 83 anos e meio, quer dizer, são idosos realmente, assim, né, uma idade avançada, tiveram um aumento de 6% na massa cefálica responsável por memória. Então, se antes a gente achava que neuroplasticidade nem existia, agora está sendo provado que a neuroplasticidade, até numa faixa etária muito avançada, que a gente nem ia imaginar que isso pudesse, eles estão com evidências científicas, e aí o interessante é isso. Hoje a evidência não é mais uma pesquisa onde você avalia, pontua e tal. Essa pesquisa que eu estou falando foi com gravação de ressonância magnética funcional por imagem. Ela basicamente funciona com um contraste que você injeta e o encéfalo é iluminado, e aí você, no scanner de ressonância magnética, você faz um contraponto entre como era o encéfalo dessa pessoa quando iniciou o trabalho e 8 meses depois faz a mesma tomada, vamos chamar assim, e aí você compara o aspecto morfológico, o tamanho, as áreas que aumentaram. Então, assim, falando de evidência científica, que vai ser uma conversa que a gente vai falar hoje, o método Forrester tem uma evidência biológica muito grande, né? Não é só uma questão que mudou o comportamento, alguma coisa assim, que você faria por observação, resposta de um questionário, né? Hoje em dia Márcio, você vê essas coisas biologicamente, pois é. eu posso falar, né, por experiência própria. Há 21 anos eu conheci o método Forrester trabalhando numa universidade onde eu conheci o Márcio, e assustava o método Forrester pela modificabilidade que ele fazia rapidamente na gente. É um método que tem uma modificabilidade cognitiva muito rápida. E o que mais me assustava, que você primeiro precisava aplicar em você para você ver como era o seu estilo de aprendizagem para você mediar o outro. E a gente não está acostumado a isso. A gente está acostumado a receber conteúdo e aplicar conteúdo como foi aplicado na gente. Então, o método Force, quando ele vem com ensinando, eu falo do método, eu falo das duas principais teorias. E hoje eu vou deixar aqui para vocês, né, uma indicação de 2 livros do Forster para que vocês comecem a se deliciar com eles. Então, quando eu chamei, né, eu pensei em convidar o Márcio, quando ele idealizou a Arte de Pensar, eu coloquei o Márcio para falar do método Forster primeiro, para que a gente depois possa falar do DIR Flortime, que também o Dr. Greenspan foi estudar, como o Márcio, como o Vitor da Fonseca, foram estudar o método Forster, e para que vocês entendam depois as relações que a gente estabelece entre os modelos que a gente pode integrar, como também Reggio Emília. Então, o primeiro dessas conversas será o Márcio. E o Márcio vem com uma bagagem muito grande, porque o Márcio, ele quando começou a conversar comigo sobre o método Forest, eu achava o Márcio um louco. Eu falava assim, esse homem é doido.
Por quê? Porque eu não estava acostumada a ter um nível de estudo tão alto e podendo aplicar em criança, em adolescente, em idoso, como prevenção de doenças tão incapacitantes como Parkinson e Alzheimer. Então, quando você conhece, tem que entender o que é neuroplasticidade. Nós precisamos. Hoje eu falo que a educação parou porque não está acessando a neurociência para dentro das salas de aula. Então, a gente precisa acessar esses conceitos, a gente precisa acessar esses estudos, e não é só os terapeutas, não. Os pais, principalmente. Porque os pais que vão conduzir as terapias. Muito se engana que quem conduz terapia é médico e terapeuta. Quem conduz a terapia dos filhos são os pais. São eles que estão muitas horas com os filhos. Mas, para isso, nós, terapeutas, que estamos ali diariamente com as crianças, precisamos publicar. Precisamos publicar o que está dando certo. O que nós fazemos, o que arduamente você desenvolve uma estratégia aqui, uma estratégia ali, um projeto aqui, um projeto ali, e a gente, nessa loucura da nossa vida, a gente vai engavetando, 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 e vai dando espaço para que outras metodologias sejam muito comportamentalistas. Então, eu quero, Márcio, que você converse com a gente sobre o que é evidência científica. Antes de eu começar a evidência científica, eu acho que o que a Kelly falou da modificabilidade, né, que o trabalho com o método Forest trouxe, Forest trabalha com uma explicação que ele dava simples assim. Se você não entender o seu perfil cognitivo, de como você pensa e como você se comunica com as pessoas, é como se você fosse uma emissora de rádio e as pessoas que têm que se comunicar com você ou aprender estão numa outra faixa de transmissão. É como você tentar sintonizar o rádio e aí a faixa é 99.9 e você sintoniza na 95.1. Aquela pessoa vai ouvir só ruído de você, ela não vai conseguir te entender, ela não vai conseguir ter uma qualidade de aprendizagem. O que isso quer dizer, Márcio? Quer dizer que se você não entende o seu perfil de funcionamento, e aí é funcionamento sensorial, cognitivo, emocional, tudo mais, você não consegue sintonizar com o pai, você não consegue sintonizar com outro profissional, você não consegue sintonizar com o seu aluno, você não consegue sintonizar com o seu paciente. Então, às vezes, a gente vê na realidade que o terapeuta ou o professor tenta lidar com uma turma sem fazer isso, e ele fica emitindo um pensamento, uma informação que não é captada por ninguém. Isso cria um estresse, cria toda uma desorganização. Ou às vezes a emissão que você está fazendo está sendo prejudicial. A gente vê muita criança chorando com o terapeuta porque ele não organizou e sintonizou o espaço físico, a atividade, a sua própria conduta, como é que você lida, né? Então o Feuerstein chamava isso, dessa sintonia de recepção e emissão, de intencionalidade e reciprocidade, que é o ato, é o critério de interação que você tem com uma pessoa para que você esteja na mesma sintonia, que a outra possa te responder à altura, possa te compreender à altura disso. Mas a gente vai ter a oportunidade de aprofundar muito isso no método Force. Mas respondendo a Kelly, o que é evidência científica? Primeiro, a gente tem que entender por que se discute isso. A evidência científica é uma conduta, é uma busca da ciência onde ela tenta explicar, ela tenta dar uma resposta a algum problema. Então, quando a gente fala de evidência científica para o tratamento do autismo, nós temos que nos preocupar com o seguinte. Antes você tinha um termo que era autismo. Até o DSM-4,
se tinha comportamentos muito tradicionais que eram descritos e aquilo era classificado como autismo grave, autismo da infância, Asperger, Savant e tudo mais. Atualmente, o DSM-5 ele ampliou isso para chamar de espectro. Por quê? Porque ele via que tinha tantas Nuances, condutas, né? tantas apresentações desse fenômeno que se chama de autismo, que não dava para você formatar e colocar todo mundo numa caixa. E é importante a gente perceber isso. Se o espectro, se a compreensão da condição que nós queremos auxiliar a melhorar mudou, a metodologia científica que você quer dizer que vai tratar isso também tem que se atualizar, tem que mudar. Então a gente tem que ter muito cuidado quando você fala de uma evidência científica, ela está tratando do quê? Que tipo de pessoa? Porque quando você vai fazer uma pesquisa, isso é importante que a gente tenha clareza, você lá na pesquisa vai dizer, como que eu vou fazer essa pesquisa? Ah, eu vou agrupar crianças com diagnóstico de autismo nível 1, por exemplo, de 5 a 8 anos, para não ter uma faixa muito longa, porque a diferença de faixa etária tem influência por hormônios, por várias questões. Vamos dizer que a gente fechou em 5 anos até 8 anos de idade. Tá bom. Essas pessoas vão ser as pessoas da intervenção, ok. Quanto tempo de intervenção você vai conseguir fazer com essas pessoas? Métodos tradicionais comportamentalistas, como a Kelly fala, colocavam durações de 20 ou 40 horas semanais, que é uma carga muito grande. E, de certa forma, se vocês forem perceber, na nossa vida diária, são cargas horárias impossíveis de serem executadas dentro de uma terapia. Elas são difíceis de serem executadas porque não existem recursos financeiros para bancar um tipo de atividade assim. Isso traz um tipo de família que tem que ser uma família que se dedique quase que exclusivamente à criança e a esse tratamento. Então, são itens da pesquisa que você vai ver que não são realísticos para o que a gente vive hoje. Então, às vezes, esse tipo de pesquisa pressiona as famílias a um desespero. Eu tenho que botar 20 horas para meu filho, eu tenho que botar 40 horas para meu filho. Eu já vi prescrições de 60 horas de intervenção. Ou seja, de manhã, de tarde, de noite, fim de semana. É uma carga que é impossível de você manter para um grande número de pessoas, e aí isso é uma coisa da evidência científica. Essa pesquisa, esse trabalho pode ser replicado, generalizado para a população? Então a gente tem que considerar isso hoje na atualidade. Hoje é possível eu fazer uma intervenção clínica com diversos profissionais numa mesma metodologia 40 horas por semana? Então, o que eu estou discutindo? O modelo de pesquisa que hoje, pelo histórico, se diz como com evidência, o padrão ouro, é um padrão que na pesquisa funcionou. Então, entendam o que é pesquisa. Uma universidade ou um centro de pesquisa desenha essa pesquisa. Então, vamos lá, um centro lá dos Estados Unidos pegou e disse assim, bom, eu vou pegar crianças de 5 a 8 anos que têm um diagnóstico de autismo nível 1, vou fazer uma intervenção de 40 horas semanais durante 6 meses, vou avaliá-lo pelos protocolos Vineland, que vai falar do comportamento adaptativo, o VISC, que vai trabalhar com os níveis de inteligência, assim por diante, e vou fazer isso previamente, antes da intervenção, e 6 meses depois vou fazer de novo. E essas pessoas, se é um padrão, vamos dizer assim, top na pesquisa, a gente usa um padrão que a gente chama de estudo clínico randomizado duplo cego, que é o top de evidência científica esse estudo. O que é randomizado? Você vai pegar 40 pessoas para fazer 2 grupos de 20, e essas pessoas elas são sorteadas aleatoriamente, por isso o nome randomizado. Então, das 40, eu vou sortear 20 que vão sofrer a intervenção naquele método, e aquelas outras 20 vão continuar tendo o padrão de atendimento, de funcionalidade ali. Só
Só que o duplo cego, que é o padrão ouro também de pesquisa, ele vai fazer o seguinte: essas pessoas, essas 40 pessoas, elas não podem saber que elas estão recebendo aquele método que está sendo pesquisado. É como uma medicação, você não sabe se você está recebendo uma pílula de açúcar ou a medicação mesmo, então é o mesmo padrão. E o outro duplo cego é o avaliador. Quem avalia, quem recebe as informações para avaliar a mudança desse funcionamento, é uma pessoa que não tem vínculo com os pesquisadores que estão fazendo a intervenção e nem conhecem aqueles pacientes. Então, esse é o nome do duplo cego. O participante não sabe que participa, né, da intervenção. Quem avalia também não participa do processo de desenvolvimento. Quando você constrói um tipo de pesquisa assim, ele é o topo de qualidade em evidência. Só que ele é muito difícil de se manter. Primeiro, assim, quais clínicas hoje têm condições de pegar 40 pacientes para fazer isso? E como é que você propõe para uma mãe o seguinte: olha, a gente vai fazer um projeto de testagem de uma metodologia que a gente acha que é muito importante, muito boa, que possa trazer resultados para os seus filhos, mas pode ser que o seu filho não esteja participando, porque vai ser um sorteio. Porque os pais têm que ser informados disso, né? Existe um termo de autorização, de participação livre e esclarecido, que é quando o pesquisador senta com a família, com o paciente e esclarece tudo o que vai acontecer. A família concordando ou o paciente concordando, ele vai assinar que pode participar. Então é muito difícil você conseguir famílias que digam: eu vou participar de uma pesquisa cega, que eu não sei se o meu filho está ou não está participando. Outra questão é como é que você consegue um grupo de avaliadores que não tem relação com a instituição que está sendo a aplicadora do método. Então, por exemplo, hoje as clínicas que gostariam de fazer pesquisa, elas vão enfrentar um problema que a gente chama de viés de contaminação, que é: quem está fazendo a pesquisa é a pessoa que promove o método. Então, se eu quero que o meu método seja bom e eu sou pesquisador, dificilmente você vai dizer: não, o meu método não está dando certo. Então, o que acontece? Você teria que ser uma instituição de intervenção, uma clínica de tratamento, e uma instituição como uma universidade teria que pesquisar com os seus pacientes e com os seus terapeutas se o nosso trabalho da clínica está sendo bom ou não, segundo aquele parâmetro que uma universidade estaria utilizando para fazer. No Brasil, isso é muito difícil, porque, de certa forma, você vai estar avaliando a qualidade do serviço da instituição clínica, e aí as clínicas não querem participar de algo assim, porque elas temem, né, de alguma forma estarem se expondo. As universidades públicas e privadas, elas têm a pauta delas, elas têm a direção delas, elas têm a linha de pesquisa delas. Então, isso é muito difícil você conseguir uma instituição pública ou privada que queira pesquisar aquilo que uma clínica está trabalhando, né? Normalmente, as pesquisas no Brasil são feitas em mestrado e doutorado. Então, se o aluno de doutorado não está alinhado com a pesquisa do seu orientador, ele não vai conseguir fazer essas pesquisas que nós necessitamos. No exterior é um pouco diferente. Você tem centros que vão pesquisar isso, e aí eles pesquisam isso nas escolas, eles pesquisam em centros públicos de pesquisa. A gente tem uma outra dinâmica de pesquisa fora do Brasil, gente. A gente tem um acesso a informação, a gente tem acesso a linhas de pesquisa muito mais fácil do que aqui. Aqui é um bairrismo. Aqui, se você não for filhote do professor que está lá na linha de pesquisa, se você não fez um caminho, trilhou um caminho, dificilmente das 3 vagas ou 4 que abrem ali no doutorado, você vai conseguir pesquisar. Lá não, lá a pesquisa é aberta. E Kelly, eu acho se você, hein? É importante a gente perceber isso até para vocês, né, verem. No Brasil hoje, dentro das muitas universidades federais, a maior parte ela vai trabalhar uma pesquisa mais sociohistórica, mais de uma perspectiva
mas de uma linha russa de pesquisa, de uma linha pautada em dialogia, Bakhtin, Vygotsky, Marx, e muito pouco em pesquisas com comportamentalismo, por exemplo, do Skinner. Em algumas universidades, como São Carlos, em São Paulo, as outras universidades não pesquisam esse tipo de coisa. Então, se você perceber, a gente está falando de comportamentalismo e de outros métodos, as evidências que a gente tem não são nacionais, são todas evidências americanas, principalmente, né? E essas evidências são pautadas dentro de uma dinâmica e de uma cultura americana, de um espaço lá. Tanto é que, se a gente for se reportar à educação, por exemplo, nós temos pouquíssimos trabalhos comportamentais dentro da educação, porque isso foi uma luta de mais de 30 anos dentro da educação, dos nossos filhos e dos filhos, né? De não usar o comportamentalismo, não usar treinamento, não usar reforço com as crianças em geral. A Né? gente vai falar um pouquinho disso aí depois, Márcio, Não, mas quando a eu, gente for falar sobre a retirada do apoio dos médicos nos Estados Unidos, tá? não, mas o que eu quero falar disso em pesquisa, que é importante a gente entender? Eu não tenho uma pesquisa nacional de metodologias de atendimento do autismo. Tudo que nós estamos falando geralmente se remete a uma evidência externa. E outra coisa, o que tem? Eu tenho esse tipo de modelo de pesquisa que eu falei, que é o RCT, né? É um estudo clínico randomizado duplo cego, que é o top de evidência. O outro top de evidência é uma análise sistemática que a gente chama. Né? O que é uma análise sistemática? Uma pessoa ela vai pegar um conjunto enorme de pesquisas que foram feitas durante 10 anos, 5 anos de matemática, vai colocar critérios de avaliação da qualidade desses estudos. E, por exemplo, às vezes você tem, como teve uma recente agora, de 7.000 estudos de trabalhos com comportamentalismo. Depois que colocaram critérios, sobrou 80 estudos de qualidade. Então, a evidência científica é uma coisa, a força ou a qualidade da evidência científica é isso que é medido. Então, às vezes eu escuto que as pessoas dizem, não, tal método tem evidência. A gente tem que dar um passo para trás também e usar cientificamente os conceitos. Não é porque eu publico, não é porque tem muito artigo publicado, que a qualidade dessa evidência é boa. Entendeu? Posso ter 10.000 publicações, mas quando a gente vai avaliar a qualidade dessas publicações, como a pesquisa foi feita, como é que esse trabalho foi feito, você vai ver que a redução da evidência vai ser muito grande. Então, são poucos trabalhos que são de qualidade, esse é o problema, né? Até porque trabalho de qualidade, como eu falei, é caro, precisa de várias instituições envolvidas, é difícil de fazer. A outra questão também é o quanto a recomendação é forte da evidência científica. Quando eu falo de recomendação, isso que a evidência científica está falando é recomendado para o tratamento de tal coisa. Então, eu posso ter uma recomendação fraca, média, forte. Então, quando eu falo que tem uma evidência forte, é que aquilo foi testado no público, tem muitos artigos corroborando e confirmando aquilo que está sendo falado e tudo mais. Mas o nome até desse programa que nós estamos agora, eu quis chamar de arte do cuidado para a gente entender uma coisa. Existe um conceito que é concepção de arte de o estado da arte, que é uma coisa importante que a gente fala. Quando você fala de estado da arte da tecnologia, o estado da arte no tratamento de medicina, a gente está falando o que é top, mas que é tão recente, tão na vantagem, na vanguarda, tão moderno, que aquilo ainda não teve tempo para ser diluído, experimentado e aplicado em muitos lugares. Então, às vezes, a gente tem que ter essa concepção. Opa, o método que a gente está estudando hoje, ele é uma coisa consolidada de 30, 40 anos, ou a gente está lidando com o estado da arte?
Se vocês forem ver, eu posso ter o estado da arte hoje é uma ressonância magnética funcional, por exemplo, que é um equipamento que custa milhões de dólares. Quantos você vai ter desse no Brasil? 5 numa cidade como Rio de Janeiro, 10 numa cidade de Rio de Janeiro, mas tem evidência científica que vai dizer assim, não, eu não preciso de uma ressonância, eu vou apalpar o ombro do cara, eu vou fazer um teste biomecânico lá e vou dar um remédio para ele. Então a gente tem que entender que dentro da ciência, dentro dos tratamentos que a gente está nesse espaço, tanto da escola quanto da clínica, a gente está buscando coisas de 30, 40 anos atrás consolidadas, ou a gente busca o estado da arte, que é a melhor versão que se tem atualmente de um determinado trabalho, que está resultando trabalhos enormes e muito importantes em muitos lugares do mundo. Então a gente Então, tem que isso eu sou muito grata pelo espaço onde a gente trabalha. Nós trabalhamos numa clínica que é um centro de pesquisa. Então, nós podemos, há 8 anos, diariamente, eu coloco o pé dentro da clínica, eu estou fazendo pesquisa, eu saio da clínica e registro as minhas pesquisas. Por quê? Porque todo e qualquer desafio, ele não é estático, ele é flutuante. Então, eu tenho crianças com síndrome de Down, de 20 anos atrás, eu estou há 35 anos trabalhando, né? Com tudo 37, mas 35 anos eu tenho um Down que eu atendi há 30 anos, há 20 anos e há 10 anos. Há 30 anos eu atendi esquizofrenia infantil. Há 20 anos eu comecei a atender autismo. Hoje eu trabalho com o espectro do autismo. Então, esse processo longo nos dá muita segurança no que a gente precisa conversar. Então, assim, eu vou dividir o trabalho com o Márcio em muitos episódios. É toda quinta-feira a arte de pensar. Hoje o Márcio vai ficar só na evidência científica com vocês. Vocês vão pensar sobre evidência científica, vão pesquisar sobre evidência científica e vão ter dúvidas sobre evidência científica. A gente precisa dominar os conceitos. Então, tá. Então o que eu faço tem evidência científica? O que eu não faço não tem evidência científica? Como que eu faço para ser uma pesquisadora? Como é que eu vou me filiar a uma plataforma Brasil? Como que eu vou me filiar a um centro de pesquisa, a um núcleo de pesquisa, sem ter que diretamente estar dentro de uma universidade federal, estadual ou particular? Como é que eu faço isso? Então, isso são perguntas que o Márcio vai responder para vocês. Então, eu vou pedir como última pergunta que eu vou fazer para o Márcio, vou abrir perguntas para vocês, porque a gente já está há 40 minutos aqui no ar, e a gente tem conversa e pano para manga aqui. Então, a gente precisa, Márcio, que você fale um pouquinho para a gente, mas é coisa assim muito rápida, sobre padrão ouro. Então, padrão ouro é como eu estava falando ali. Qual o padrão ouro de ver o que está acontecendo numa estrutura que a gente chama mole, né, de partes mole de um corpo? É uma ressonância magnética, ok? Custa caro, é difícil de ter e tudo mais. Então, quando a gente fala de padrão ouro, a gente tem que ver o seguinte: você está falando de uma metodologia, de um procedimento, de uma ciência que foi reconhecida, mas isso é extremamente importante que vocês entendam. Quando nós falamos de padrão ouro, a gente também tem que trabalhar dois termos, que é confiabilidade e a equivalência. O que é confiabilidade? Se duas pessoas diferentes empregam aquele instrumento de trabalho, o resultado dele tem que ser, no máximo, 5% de diferença. Então, por exemplo, se eu estou usando um teste de avaliação de alguém, se eu fui treinado da mesma forma para usar o teste, esse teste com a mesma pessoa, vamos dizer que a gente pegou um vídeo mostrando uma criança em funcionamento. E eu e a Kelly vamos analisar o mesmo vídeo e vamos pontuar uma avaliação sobre aquele comportamento que a gente está observando. A minha pontuação e a da Kelly não podem divergir mais do que 5%. Então, se fossem 100
questões, a gente pode só ter 5 questões diferentes entre eu e ela. Isso é confiabilidade de um instrumento, numa ciência bastante dura, bastante rígida. Outra coisa é equivalência. Aquele método trabalhar daquela forma, eu e a Kelly devemos aplicar o método e nos comportar de uma maneira muito semelhante para que a metodologia não se modifique. Para eu ter esse padrão ouro. Agora, pergunto a vocês: imagine a necessidade de capacitação, de treinamento, de rigidez de protocolo que você precisa para que as pessoas não ajam de forma diferente. Isso é uma perspectiva que está tirando o humano do método. Por quê? Cada humano, como a gente estava falando aqui da sintonização da rádio, ela funciona de uma maneira, tem um perfil. A Kelly, por exemplo, trabalha muitíssimo bem na infância. Eu já trabalhei com infância, mas não é muito a minha naturalidade para trabalhar com aquilo. Eu até brinco com a minha neta e tudo mais. Mas eu sei que eu sou mais fluente em jovens, adolescentes, adultos, idosos. Então é importante que a gente perceba que quando você está falando de um padrão ouro, esse padrão ouro, quando tem que ser transmitido para a ação humana, isso acaba não podendo ser quase que execuível. Porque você hoje, né, estamos falando ali do formato presencial e do EAD, imagina que você vai dar um curso para uma pessoa que vai trabalhar com autismo dentro de um padrão ouro, né, de um método, de uma ciência, e ele faz um curso online de 20 horas, onde ele nunca viu um autista na vida. Quem trabalha com essas pessoas no dia a dia, ela vai saber que a capacidade sua de sintonização com esse indivíduo é muito importante. Mas se você nunca relacionou com ele, como é que essa formação de 20 horas, 40 horas, vai ser capaz de te colocar funcionando dentro de um padrão ouro? Ou outra questão, eu trabalhar, quem já viu tempos modernos, né, do Chaplin apertando poca, né, numa engrenagem, a gente tem que pensar nisso também. Eu tenho um supervisor que avalia, define e planeja, e aquela pessoa de 20, 40 horas, 100 horas é o que executa. Então, de certa forma, você desconecta a ação direta da ação que pensa e elabora aquilo. Eu penso assim. É importante que você perceba que a pessoa que é de frente, que interage diretamente com uma criança, um adolescente, um adulto e a própria família, ela tem que ter uma capacidade de entendimento, de mediação e tudo mais, como a gente estava falando antes, que extrapola a aplicação de um protocolo de xizinho, de essa é a tarefa a ter concluir e tudo mais. Então, quem trabalha na realidade com as pessoas percebe que as formações que estão sendo trabalhadas hoje em dia no Brasil não permitem a transmissão de uma competência padrão ouro. Então, às vezes você tem uma pesquisa que é padrão ouro, mas a sua prática no dia a dia ela não é padrão ouro. Então aí você vai ver. Eu tive que ter muito cuidado com a minha pesquisa, que eu estou encerrando agora, tá, gente? Estou encerrando a pesquisa e estou encerrando com chave de ouro, porque as crianças com muitos desafios, crianças que sem falar, não falavam, né? E hoje nem se comunicavam, né? A compreensiva era muito difícil, a expressiva pior ainda. Hoje eles começaram a alfabetizar. É início. Eu estou em princípio alfabético com eles e consciência fonêmica e fonológica. Então, eu tive que ter muito cuidado, porque nesse trajeto, os convidados da minha pesquisa foram trocando, né? Os pesquisadores iam saindo, eu tinha que convidar novos pesquisadores e eu tinha que ter um controle muito grande sobre o que seria aplicado, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, eu vou autista funcional nela, quer saber como é que ela faz para ser uma pesquisadora. Eu pedi para mandar a mensagem aqui no direct, que o Márcio vai responder para ela no direct, ok? E a Aline perguntando
quando que eu vou ter os cursos aqui? Aline, sai a agenda de cursos agora em julho. Final de julho já sai a agenda de cursos presencial, né? Aqui no Rio de Janeiro. Caso seja de fora, né? Aí a gente precisa conversar. O mínimo de pessoas são 20 pessoas. Então a gente precisa conversar para os cursos ir para fora. Mas ele começa desde o método Forreston com o Márcio, com o PI1, PI2, e comigo são a aprendizagem inclusiva, alfabetização inclusiva, toda a parte de organização de sessão, projeto, pensamento terapêutico, organização de escolas, são vários cursos, organização escolar, organização dos projetos escolares. Aí são vários cursos pequenininhos de final de semana e que a gente vai dando conta de organizar uma pessoa para um bom atendimento, tanto na clínica quanto na escola. Tá bom, Aline? E, Márcio, eu vou agradecer hoje a palavra de hoje, porque o Márcio, a gente vai puxando ele, é igual um novelo, não acaba, não. Então, é muita coisa que o Márcio tem para nos ensinar. Eu falo porque eu tô com essa criatura há 21 anos e é diariamente que a gente conversa. Quem está acostumado aí a acompanhar nossos cursos de final de semana passa até mal. Porque nós somos dois pesquisadores que temos raízes muito diferentes um do outro. Eu venho de uma raiz construtivista, eu venho de Montessori. Então, eu tenho o Reggio Emília agora como uma parte importante da minha vida, depois que eu tive minha neta, né? Eu voltei a esse brincar mais livre, esse brincar desconstruído, mas com tanto direcionamento ao mesmo tempo, porque é a preparação do ambiente que é a minha participação. O resto é a participação da criança. Então, o método Forreston foi a coluna vertebral, ela é a coluna vertebral de todo o meu trabalho. Por quê? Ela me organiza. Eu sou uma terapeuta preocupada, atendendo uma criança, vendo como as funções dela do aprender se desenvolvem, como elas se mostram na minha frente, como eu posso ajudar aquela criança com estratégias de um outro modelo que é o DIR Floortime, e como eu monto esse cenário com o Reggio Emílio. Então, são terapias integradas e o Márcio vai vir falar mais para vocês, que eu tenho muita coisa para perguntar para ele. Eu acho que antes da gente encerrar, eu queria dizer o seguinte. Quando a gente fala de um método Forreston, antes de falar do método, a gente tem que falar o seguinte. O Forreston, ele elaborou duas teorias científicas que foram comprovadas. Uma teoria se chama Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural, que ela descreve como se dá a neuroplasticidade humana. Então, não é um método que foi inventado, que se trabalha na prática. Ele é baseado nessa teoria de neuroplasticidade. E também ele tem uma teoria de vínculo, que é a experiência de aprendizagem mediada. Como que essa neuroplasticidade é ativada pela relação humana? Isso é uma teoria. Então, para ser científico, né, você tem que ter uma teoria comprovada. Essas duas teorias são comprovadas e são trabalhadas há mais de 40 a 50 anos. Como essas teorias são aplicadas na realidade, aí é um método, né? Então, o método Forreston pegou e, a partir dessas teorias, montou uma forma de atuar, de trabalhar, de capacitar e tudo mais. Quando a Kelly fala de Reggio Emílio, por exemplo, a Reggio Emília é uma filosofia educacional, de como ela concebe como as pessoas deveriam aprender. Então, isso também são termos que é interessante a gente perceber. Porque quando falam modelo, filosofia, método, teoria, vou trazer isso para vocês. Então, esses são conceitos importantes, por quê? Para você julgar aquilo que está à frente a você. Ah, eu sou ciência, eu tenho uma teoria que embasa, eu sou o modelo, eu sou o método. Então, a gente pode avançar nos estudos, né? Mas eu gostaria de falar um pouco, antes da gente ir, que é semana que vem, se eu posso falar, né? Que ele tem um minutinho, pelo menos. Semana que vem, nós vamos ter uma transmissão de uma entrevista com a Daniela Zamboni,
que ela é uma trainer de avaliação da modificabilidade cognitiva para o Instituto Forresting. Ela vai falar de Fort Wayne, em Indiana, nos Estados Unidos, onde vai estar ocorrendo o encontro americano do SHORT, né, que é o Congresso Mundial. E também, isso é uma coisa importante de vocês perceberem, a Associação Americana de Estudos do Modelo Forresting. Né? Aliás, nem americana, é norte-americana, porque ela engloba o Canadá também. Então, nós não estamos falando de modelos ou de métodos ou de teorias recentes, sem evidências. São coisas que acontecem no mundo todo e por isso que a gente trouxe para o arte de pensar numa compreensão do estado da arte. Então, vocês vão ter contato com ela, ela vai estar falando do que hoje é o top da evidência, o top do tratamento, o top de o que está sendo feito nos grandes centros, nas grandes universidades, nos grandes grupos de pesquisa, né, de inovação nesse sentido, tá bom? Então aqui E ano que vem, se Deus quiser, a nossa transmissão vai ser ao vivo lá do próximo Chores, né, Márcio? Né, vamos ver. Então, a gente ia todo ano, com a pandemia, a gente não foi à Itália e não foi agora a Praga. Então, vamos, ano que vem, a gente vai estar todo mundo junto. Então, assim, eu quero deixar muito combinado com vocês. A gente essa semana, até a próxima semana com o Márcio, a gente vai estar craque, mas muito craque em evidência científica e padrão ouro. Entendemos isso? A gente vai trabalhar agora com a questão das nomenclaturas. A gente vai trabalhar o que é método, o que é modelo, o que é filosofia, o que é ciência. Eu coloco isso tudo na mesma cumbuca. Ah, eu sou DIR Flortime. Ah, mas eu sou aba também. Maluco, esquizofrênico, né? Ah, vou voltar para casinha. Tô ótima. volta, Tô me Kelly, sentindo volta. muito. Tô voltando para Acho casinha. que a Então a gente tem questão, que entender. A gente não pode colocar algumas coisas na mesma cumbuca. não, São coisas Kelly, eu acho antagônicas, são modelos, são posturas que é, diferentes. Então mas isso é a gente precisa aqui, ó, com instrumentos verbais e postura de conhecimento, de entendimento da teoria na prática. Não adianta só ter teoria, tá lá em cima, ou então também tá só na prática, ali na loucura do vou atender, e eu não parar e olhar, opa, o que meu paciente precisa? O que meu aluno precisa? Epa, deixa eu parar aqui. Eu tenho que estudar, acho que eu preciso fazer uma reciclagem. Ah, eu preciso, porque é o que eu falei. Não tem mais, eu sou psicopedagoga, eu sou fono, eu sou fisioterapeuta, eu sou isso. Não existe mais isso. Quem é que te abarca? Quem é que te conduz? Ao que você serve? Com quem que eu converso? Hoje, se você pegar todos os processos ou todas as indicações métodos integrados, terapias integradas. Mas tem que ser integrado diferente, não pode ser junto. É integrado. Eu conversando com o outro entendendo do meu e eu entendendo do dele, e nós dois fazendo juntos. Então, ó, dever de casa. Estudar direitinho para a semana que vem ter pergunta. Para a gente poder conversar mais. E eu vou apresentar esse livro aqui, já escrevi aí nos comentários, Além da Inteligência, livrinho palatável, de cabeceira, quem quiser conhecer o Dr. Forster. Ó, não sei contar quantas vezes eu li esse livro, não. Não sei contar, não. De vez em quando eu pego, ou eu ou o Márcio, bem assim, gente, eu já li isso aqui antes, mas hoje está totalmente diferente, porque você está modificando. Você, você é uma nova pessoa. Você é impermanente. Quem acha que conhece, que me conhece, eu, Kelly, tá lascado. Porque eu sou impermanente, eu sou hoje. Amanhã eu já acordo outra pessoa. Eu já aprendi mais um pouquinho. E quem me ensina são as crianças, são os pais, né? O outro livro, ó. Como se dá a aprendizagem? Gente, como é que eu não vou? Eu tenho que aprender como é que os outros aprendem. Como é que
oferecer uma educação de qualidade, uma modificabilidade de qualidade, se eu não sei como é que as pessoas aprendem? Eu tenho que entender. Também outro livrinho palatável, gostosinho de ler, bem livrinhos assim para quem tem assim, gosta de um livrinho de cabeceira, de vez em quando dá uma olhadinha assim, isso aqui, tô precisando reciclar. Livrinho, ó, coloca lá no banheiro e cada vez que for lá dá uma lidinha, dá uma olhadinha. E muito bem-vindos ao método Metamorfose Ambulante, minha prima fala. Né, Mirella? Isso aí. Pedir para mostrar o Deixa eu livro de mostrar novo. novamente o livro. Além da inteligência, eu vou postar lá também no meu feed, tá? Além da inteligência, são livros da Vozes, tá? A, é a editora do Método Forreston, tá? Como se dá a aprendizagem. A gente tem eles aqui também, tá bom? Nos cursos que a gente dá, a gente coloca a venda também. Então, gente, ó, agradecer mais um dia vocês aqui conosco. Márcio, muito obrigada pela disponibilidade. É um rapaz que não tem tempo, tá, gente? Pensa na pessoa que só mora comigo, tá? Não tem tempo. É uma pessoa que o tempo inteiro está escrevendo, ou está estudando, ou está publicando, ou está atendendo, ou está disponível o tempo inteiro. Eu te admiro pela sua disponibilidade, pela sua acessibilidade. Não tem dia, não tem hora, não tem momento. Você está sempre muito disponível para nos ensinar. Nunca sua porta está fechada, sempre sua porta está aberta. Você jorra conhecimento, você é disponível, né? Quem é pai do Márcio aí, né? Que trabalha com o Márcio, quem sempre Márcio está muito disponível. Muito obrigada por hoje. Quinta-feira tem mais com o Márcio. Quinta-feira, Márcio vem com intervenção, protocolo, formação de terapeuta. Quero ver Márcio desbundar informação de terapeuta semana que vem. Tá bom? Espero todos vocês aqui semana que vem. Pô, chama mais gente, tá, Luiz? Ó, tem pai meu aí. Gosto de ver pai com dente afiado. Isso aí. Chama mais os pais, convidem os amigos de vocês e venham, tá? Aprender um pouquinho com a gente. Tá bom? Boa noite, gente. Deus abençoe a todos, pais e bem.